Espero que todos estejam bem nesta noite. Para mim continua sendo muito estranho. As câmaras aqui, na verdade aqui é um estúdio, né? Eu acho que deixa a gente um pouco desconfortável. Mas eu espero que a palavra de hoje possa nos trazer o que está no coração do Pai. Amém? Vamos orar para a gente começar o nosso culto. Ou melhor, o nosso culto já começou, né? Nosso culto começou quando começamos a nos preparar para ouvir a palavra. Nosso culto começou quando começou a entoar os cânticos, os louvores. E agora é a hora da palavra. Acho que nosso coração já está aquecido, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por esta noite, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a condição de estarmos juntos, Senhor, para aprendermos mais de Ti, para ouvirmos a Tua palavra, como irmão, como igreja, estarmos em comunhão. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, eu quero colocar esta palavra diante das Tuas mãos. O Senhor sabe que de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para dar. Mas se o Seu Espírito Santo se manifestar através da minha vida, Senhor, eu sei que a Tua palavra pode cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E eu quero Te pedir, Pai, que na minha limitação o Senhor cresça. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer refrigério para a nossa alma, venha nos trazer instrução, venha nos trazer sabedoria. Que possamos crescer em entendimento, Pai, para podermos fazer, Senhor, a Tua obra. Porque a Tua obra, Senhor, ela começa dentro de nós. Se nós formos, Senhor, totalmente curados, se nós formos totalmente libertos, se nós formos totalmente, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, Senhor, poderemos ser pessoas que o Senhor usará com poder, com autoridade, com sabedoria, com discernimento. E que possamos, Senhor, nesse novo tempo, alcançar novas vidas. Que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Pai, fala conosco nessa noite. Nos ensina, Pai, como viver diante da Tua palavra, mediante tantas situações, Pai. Revela-se a nós, Pai, para que possamos crescer em entendimento, possamos crescer em conhecimento e em sabedoria. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, ó Pai. Amém. Eu quero falar um pouquinho hoje. Na verdade, eu vou conversar com vocês um pouquinho. Sabe que eu gosto de conversar um pouco, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre as armaduras de Deus. Está no livro de Efésios 6. Eu vou ler do capítulo 11 ao 18. Diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, pois estáis firme, sendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e o calçado, os pés, na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao povo de Éfeso, o apóstolo Paulo estava preso. Provavelmente o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E ele vem dando várias instruções ao povo de Éfeso. Ele vem dando várias maneiras do povo se comportar. E tem uma parte no texto que ele diz assim: olha, vocês já foram limpos pela palavra, vocês já foram transformados. E aí, quando ele chega nessa carta aos Efésios, quando ele fala sobre as armaduras, ele já vem dando assim várias instruções para esse povo de como que eles deveriam viver.
E quando a gente olha para essa palavra, ela nos deixa claramente visível que nós não estamos lutando contra a carne nem contra sangue. Nós estamos lutando contra as hostes do mal, contra o mundo espiritual. Temos na palavra de Deus vários textos que nos deixam muito claro que a nossa luta é espiritual. Nós vivemos num mundo não só físico. A palavra de Deus diz que nós temos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso dia a dia e não conseguimos enxergar esse mundo espiritual. Nos preocupamos com o mundo físico, com as coisas materiais, com a matéria. E muitas vezes esquecemos de olhar para esse mundo e ver o quão real ele é. Eu digo que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo real. Por quê? O mundo espiritual ele é aqui, ele é agora, ele é em todo o tempo. E aí nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos Éfesos, olha, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo. Lá no verso 11 ele diz assim que revestivos de todas as armaduras, para ficar firmes contra as astúcias, contra as ciladas do inimigo. Quem é esse inimigo? O inimigo é o Satanás, é o diabo. É um anjo caído. E ele, na verdade, ele é astuto. Satanás, ele passa o tempo todo tentando articular situações. Satanás, ele passa o tempo todo tentando tirar nós do centro da palavra. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele ruge o tempo todo, procurando a quem possa tragar. E às vezes nós temos tantas situações na nossa vida e nós acabamos brigando com quem? Nós brigamos com a situação. Não temos a sensibilidade espiritual de olharmos para o mundo espiritual e lutar contra aquilo que está nos paralisando. Muitas vezes, a gente tem situações em que tentamos transpassar, tentamos caminhar e não conseguimos. E aí a gente culpa as pessoas que estão perto, às vezes a gente culpa o nosso trabalho, a gente culpa o nosso patrão, a gente culpa o nosso esposo, a nossa esposa, a gente culpa os nossos irmãos. As nossas frustrações, a gente sempre acha um culpado, mas a gente nunca para analisar se isso não está preso no reino do Espírito, no reino espiritual. Eu tenho tido muitas experiências no mundo espiritual e quando você vê uma situação, você fala, meu Deus, por que eu não fiz antes? Porque quando Satanás ele provoca uma situação, ele não está preocupado o quanto tempo ele vai levar para conseguir o que ele quer. Porque o objetivo dele é único, é matar, roubar e destruir. Eu tive uma experiência essa semana, eu tenho uma tia, e ela vem há muito tempo com alguns problemas de saúde. E na terça-feira ela me mandou uma mensagem, pensei em te ligar para você orar por mim. Mas aí na quinta-feira, eu acabei ligando para ela e acabei orando com ela. Já fazia 3 dias que ela não levantava da cama. E aí eu falei, você está com uma voz muito fraquinha, o que está acontecendo? Ela falou, faz 3 dias que eu não levanto da cama, eu não consigo. E aí nós oramos. Oramos, determinamos a cura, expulsamos a enfermidade. Depois de um longo período de oração, buscamos a presença de Deus, buscamos o Espírito Santo. E ela falou, agora eu vou levantar e eu vou fazer almoço. E aí eu fico me perguntando, eu falo, mas cadê aquela enfermidade? Cadê aquela dificuldade de se levantar? Cadê aquele mal-estar todo? Não era físico? Não sei se era físico ou espiritual. Eu sei que, declarando a palavra, usando o nome de Jesus, nós levamos cura para a vida dela. E às vezes nós sofremos por tanto tempo sem entender o que está acontecendo. E eu aprendi uma coisa.
Antes de eu me preocupar com o mundo físico, eu oro. Porque se não tiver no reino físico, a oração vai surtir efeito e a bênção, a graça e o favor de Deus vai me alcançar. E se tiver no mundo físico, aí eu vou orar, pedir a intervenção de Deus, porque Ele também é aquele que pode transformar todas as coisas. Mas o que é importante nessa noite é nós entendermos o quanto nós temos a visão no reino espiritual. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios é justamente isso, é dizer para eles, olha, vocês já largaram a sua vida errada, vocês já saíram de um percurso, vocês já caminharam, vocês já avançaram. Vocês já entenderam o que é viver para Cristo. Porque essa carta, ele diz que ele está escrevendo aos santos e fiéis. São pessoas que já entenderam o Evangelho, que se converteram, que começaram a seguir a Jesus. O apóstolo Paulo, mesmo distante, ele diz assim, olha, mas tem uma coisa que eu preciso te ensinar. Tem uma coisa que eu preciso passar para vocês. É como que vocês vão se manter firmes nos dias maus. Como que vocês vão se manterem inabaláveis. E quando o apóstolo Paulo ensina sobre as armaduras de Deus, ele ensina justamente isso. Para que nós possamos continuar a nossa vida cristã, vencendo todas as ciladas do inimigo e nos mantendo firme. Então nós nos revestimos para não cair na cilada do inimigo, amém? Em Efésios 2, 12, 13 diz o seguinte: lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinha parte nas alianças que era baseada nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus, sem esperança no mundo. Mas agora vocês pertencem a Cristo Jesus. Ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora vocês foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com sangue. Jesus, ele pagou um preço caro pela minha vida e pela tua vida. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, que é o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Satanás, ele só tem um objetivo nessa terra, que é destruir eu e você. Satanás, ele anda ao derredor tentando nos tragar ao todo tempo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, que vocês já não são mais uma velha criatura, vocês se tornaram nova criatura, vocês estão livres do pecado. O que ele está dizendo? Olha, o sangue de Jesus, ele te justificou. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, somos limpos. Não temos mais dívidas. Mas Satanás, ele é astuto, ele vive o tempo todo tentando fazer a nossa velha criatura tomar vida. Quando nós nos convertemos, normalmente a gente chega cheio de podridão. São poucos os que vêm de um evangelho que não tem dificuldades. Mesmo os que nasceram no berço evangélico têm as suas lutas. Muitos se desviam no meio do percurso e depois retornam. Outros se perdem e não encontram o caminho. Mas os que vêm do mundo conhecem os caminhos que trilhou, a sujeira que andou, as podridões que viveu. Mas quando Cristo te liberta, quando Cristo te justifica, você se torna uma nova criatura e o pecado não existe mais. Satanás não tem mais o direito de te acusar. Mas como ele veio simplesmente para roubar e matar e destruir, ele prepara as ciladas. E as ciladas, nós vamos nos proteger sabendo usar essas armaduras que o apóstolo Paulo ensina, para que nós possamos crescer em autoridade, crescer em discernimento e crescer de acordo com a palavra. Sabe, hoje eu estava preparando essa ministração e
quando eu li o livro de Éfeso, são só apenas 6 capítulos. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia. Mas se você não teve a oportunidade, estude o livro de Éfeso. Efésios, de 1 a 6, ele dá um resumo do que a vida cristã tem que ser. É como se o apóstolo Paulo pegasse essa carta e dissesse assim: olha, faça isso, se desvie daquilo, encontre isso, se comporte dessa forma, não faça dessa forma. Ele te dá um norte de tudo aquilo que está no coração do Pai. E aí quando ele diz para essa igreja, nessa carta ele diz para Éfeso o seguinte: olha, vocês já passaram por tudo isso. Vocês conhecem o Evangelho. Porque, gente, é difícil mudar. É difícil entender qual é a vontade de Deus se eu não conheço a Bíblia. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não conheço o Criador da vida, o Criador da Bíblia, o que Ele pensa, o que Ele sente, o que Ele acha? Como eu posso conhecê-lo sem estudar suas Escrituras? Como que eu posso agradar ao Pai se eu não sei nem mesmo o que Ele pensa? E aí nós vemos uma igreja fraca, nós vemos uma igreja doente, nós vemos uma igreja sem esperança. Eu não sei quem é bom em estatística aqui, mas dizem que para cada 10 crentes tem 5 desviados, é isso? Mais ou menos isso. Então nós somos milhões de evangélicos, mas nós somos também milhões de desviados. Pessoas que começaram e desistiram. Se nós não entrarmos no centro do Evangelho, nós não vamos ir muito longe. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: olha, eu tenho um segredo espiritual que vai te blindar. Ele vai te proteger. Ele vai te dar condição de você viver os dias maus. Porque o mundo é mau, gente. O mundo é mau. O que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que, de tudo que nós já vivemos no mundo, acho que essa é a pior fase que se pode olhar dentro da era moderna. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, tem um segredo. E é esse segredo que eu quero falar com vocês hoje. A primeira peça da armadura está lá no verso 14. É o cinturão da verdade. Verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. O pai da mentira é o diabo e ele fica enfraquecido diante da verdade. Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Devemos viver em integridade, falar a verdade. Devemos fazer o que é certo. Precisamos conhecer a palavra de Deus para vivermos em verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para vivermos essa verdade, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ter uma consciência limpa, porque nós sabemos que muitas coisas, nós até mesmo não precisamos conhecer a Bíblia para saber se está certo ou se está errado. Nós temos uma consciência que também foi formada pelo Pai e que nos acusa daquilo que é certo e daquilo que é errado. Em Efésios 4:21 diz o seguinte: hoje, gente, presta atenção na palavra. A palavra por si só vai trazer o que a gente precisa nessa noite, amém? A palavra por si só, ela vai falar nesta noite aquilo que nós precisamos aprender, amém? Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se desta velha maneira de viver. A velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e de engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, que é santa e justa, proveniente da verdade.
Deixe de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membro do mesmo corpo. Quando estiver irado, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Não deem oportunidade ao diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evite boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles a quem vocês estiverem falando. E o que resulta em bênção, e é o que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo se entristecer pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que Ele é quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva. Evitem toda a gritaria, todos os insultos, toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos, um para com os outros, compassível e perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou, por pertencerem a Cristo. Amém? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, a gente encontra tanta coisa desajustada dentro de nós. Nós encontramos tantas arranhaduras nessas armaduras. Nós encontramos tantos furos nela. Mas nós temos que olhar para a palavra e pedir para que ela entre dentro de nós, trazendo transformação. Quando nós conseguimos olhar para a palavra e identificarmos as nossas dificuldades, quando nós entramos na palavra e começamos a enxergar qual é a verdade de Cristo, ela desconstrói a nossa mentira. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo. Se nós conseguirmos viver a palavra de Deus, nós não seremos mais chamados de cristãos, mas nós seremos chamados de discípulos. Nós seremos discípulos de Cristo, porque nós temos que ser parecidos com Cristo. E a verdade, o cinturão da verdade, ele é a armadura, ele é a peça da armadura que segura todas as outras peças. O cinto segura todas as peças da armadura. É ela que aperta as outras peças. É ela que ajusta as outras peças. Então, se nós vivermos na verdade, nós vamos ter as nossas armaduras ajustadas com mais facilidade. Amém? Amém. A segunda peça dessa armadura é a couraça da justiça. Couraça é a aprovação de Deus. A vitória é garantida aos que pertencem inabaláveis à fé. A couraça protege todos os órgãos vitais. Protege os peitos, as costas, protege o peito, as costas, e dá segurança ao lutador de que ele está protegido e não teme nada. Todos já tiveram a oportunidade de ver uma farda? Um soldado fardado? Ele não tem nada nos seus braços, ele não tem nada nas suas pernas, mas ele tem um colete que ele pode levar o tiro que for. Se pegar no colete, ele está protegido. Ele não tem medo de virar as costas, ele não tem medo de abrir o seu peito e ir à batalha. Por quê? Porque ele sabe que ele está protegido. E assim somos nós. Quando nós temos a aprovação de Deus, nós somos blindados. Nós temos a certeza de que nós estamos protegidos. Em Isaías 53 diz que assim, que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados. O sangue de Jesus nos justifica. A velha criatura que nós fomos no nosso passado, Jesus levou na cruz.
não pode ser mais imputado os nossos pecados sobre as nossas vidas. Você acha que eu me preocupo com o que eu fui há 10 anos atrás? Todo o lixo que eu fiz, toda a tranqueira que eu fui? Não, por quê? Porque os meus pecados foram levados na cruz. Quando eu entendi, eu fui justificada por Cristo. Satanás não tem direito de me acusar. Satanás não tem direito de te acusar. A palavra de Deus diz que o nosso passado, o Senhor já não se lembra mais. E quando nós vestimos essa couraça da justiça, nós nos despimos do velho homem, nós nos despimos da velha criatura e dizemos para Satanás: não há direito de acusação sobre a minha vida. Nós tiramos o direito dele, porque fomos justificados. E o que nos justifica? É a fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus. O que nos justifica é a nossa fé. Quando nós olhamos para uma situação, e por mais difícil que ela pareça, você crê. Você crê que lá na frente o Senhor vai te dar a vitória. Efésios 5, 10, diz o seguinte, do 10 ao 17. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas. Mas em vez disso, traga todas as coisas para a luz. Mas quando vocês se expõem à luz, aquilo que é oculto torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. É por isso que foi dito: desperta vocês que estão dormindo, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo iluminará vocês. Portanto, sejam cuidadosos no modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não proceda imprudentemente, mas procurem descobrir a fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Irmão, quando a gente confessa os nossos pecados, nós trazemos luz. Quando nós declaramos nossas dificuldades, quando nós declaramos a Deus as nossas mazelas, as nossas dificuldades, nós trazemos luz. E onde há luz não há escuridão. Quando nós temos uma vida com Cristo, quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos cheios de defeitos, nós chegamos cheios de problemas, nós chegamos cheios de marcas. Mas se nós tivermos a justiça de Cristo sobre a nossa vida, Satanás não pode te acusar. O que te traz a justiça? É o arrependimento. A palavra de Deus diz que o arrependimento apaga os nossos pecados. Então precisamos nos revestir da armadura, da couraça da justiça. E pararmos de olhar para o que nós fomos e passarmos a olhar para o que somos. O que somos em Cristo, o que nos justifica nele. A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Precisamos encontrar esse lugar de descanso, esse lugar de paz. E quando nós entendermos que estamos justificados por Ele, vamos começar a viver um evangelho diferente. Vamos começar a desfrutar desse lugar de descanso, desse lugar de paz. A terceira arma que nós temos nessa armadura é o calçado da preparação do evangelho da paz. Isaías 52:7 diz que, como são bonitos andando sobre as montanhas os pés dos que trazem boas notícias, anunciando paz e salvação e dizendo a Jerusalém: o seu Deus reina. A paz de Deus significa guerra contra Satanás. A palavra de Deus diz que Deus não nos trouxe
Jesus não veio para nos trazer paz, ele veio para nos trazer espada. Espada representa guerra, representa luta. As boas novas do perdão desenvolve presteza e mobilidade. A falta de perdão, irmão, nos prende. A falta de perdão nos prende a um passado. A falta de perdão nos prende a Satanás. A falta de perdão nos limita a caminhar. Mas quando nós temos um coração livre, quando nós temos um coração disposto a perdoar, a palavra de Deus diz que nós vamos correr, nós vamos nos desenvolver, nós vamos caminhar no Evangelho, nós vamos produzir. Como cristão, calçar nos pés com a preparação do Evangelho da Paz significa estarmos preparados a qualquer momento para representar o reino de Deus e anunciar o seu Evangelho. E isso podemos fazer onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na nossa casa, na rua, em qualquer lugar. O Evangelho deve fazer parte tão constante da nossa vida que em todo momento ele seja normal para anunciarmos a palavra de Deus. Na verdade, o Evangelho deve estar inserido na nossa vida e ser percebido por todos que o cercam. O Evangelho tem que se tornar parte da minha vida e da tua. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo. E de que forma que as pessoas vão enxergar Cristo? Se nós estivermos vivendo o Evangelho, se ele estiver inserido dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós podemos ser uma carta viva de Jesus. Nós podemos ser o próprio Evangelho com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar. Então, nós precisamos vestir essa bota do Evangelho da Paz para que nós possamos saquear o inferno. Nós precisamos ganhar pessoas para o reino. Nós precisamos tirar pessoas da mão do inimigo. E de que forma que nós vamos fazer isso? É pregando a palavra. É tendo uma vida diante de Deus justificada, para que nós tenhamos habilidade na palavra, autoridade na palavra. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, eu falo, qual é a melhor tática para se converter alguém? Sabe qual que é a melhor tática para se converter alguém? É aquilo que você representa para as pessoas. Se as pessoas verem diferença em você, se as pessoas verem Cristo em você, com certeza vai ficar mais fácil as pessoas se converterem. Eu tive uma experiência há uns 5 anos atrás. Eu sofri um acidente de moto. Justamente nesta época, eu tinha comprado a minha casa. E a minha casa, eu comprei a casa dos meus pais. E aí, um dos meus irmãos, com a parte da herança dele, ele quis reformar a casa dele. E ele foi para a minha casa. Ele falou assim, olha, eu posso ir com a minha família? Eu fico 3 meses só até reformar a minha casa. Eu falei, pode. E nesses 3 meses, ele foi para lá. O filho dele, o segundo filhinho dele, nasceu e a esposa já saiu do hospital e foi direto para minha casa. E nesse período de 3 meses, muita coisa aconteceu. O Senhor foi tratando comigo muitas coisas, que eu não era suficiente, que eu não dominava tudo, que eu precisava das pessoas, que eu dependia de ajuda. E aí eu comecei a perceber quanta coisa eu achava de mim mesma. Eu achava que eu não precisava de ninguém nessa vida. Eu achava que eu era suficiente para mim. Que Deus já tinha tratado tudo comigo. Só que esses 3 meses se tornaram 1 ano e 3 meses.
E aí esse meu irmão começou a observar. E aí ele começou a comentar com os amigos dele. A minha irmã não é mais prepotente, a minha irmã não é mais briguenta, a minha irmã não é mais isso, a minha irmã não é mais aquilo. Por quê? O que ele conhecia de mim era antes da minha conversão. Depois ele se casou, ele construiu família. E por mais que nós somos irmãos, os relacionamentos mudam depois que saem das casas dos pais. E aí os amigos dele vinham dizer para mim, poxa, o seu irmão fala muito bem de você. Mas por que que ele pôde contemplar uma outra pessoa que ele não conhecia? Porque ele passou a conviver comigo. Ele passou a conviver com a minha pessoa. E aí ele começou a ver o quê? Transformação. E um dia ele falou assim, olha, eu só vou servir a Cristo se for para ser como você. Porque para ir para a igreja e fazer tudo errado, eu não vou. E eu disse para ele, não pense assim, porque eu fui para a igreja fazendo tudo errado. Deus não tem nada contra o pecador. Ao contrário, a igreja é para nós. Temos um monte de defeito, um monte de problema. E aí quando ele olhou para isso, eu falei assim, vem para Jesus do jeito que você está. Aceita Ele, se converta, se batiza. E Ele vai começar a mudar a tua vida. E aí quando eu vejo essa passagem dizer, olha, pregue o Evangelho, leve a palavra. Eu falo, nada mais simples do que a nossa vida pregar o Evangelho por si próprio. E o meu irmão se converteu, se batizou nas águas. A sua família é convertida. A bebezinha tinha 4, 5 anos. Eu fiquei quase um ano sem poder andar direito, sem poder me movimentar direito, dependendo até de uma criança para carregar minha bolsa. Mas eu não largava o meu violão e o louvor, e ela aprendeu a louvar. Até hoje eu lembro, ela não podia ouvir um louvor da Ludmila Feber. Quando ela chegou na casa dela, sabe o que ela fez? Ela brincou de igreja. Ela brincou de pregar a palavra, ela brincou de cantar. E sabe o que ela fez? Ela levou o reino para dentro da casa dela. Sem mesmo saber, ela estava implantando o reino dentro da casa dela. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos revestir com as botas da preparação do Evangelho da Paz. Para pregar o Evangelho. A quarta armadura é o escudo da fé. O escudo da fé significa confiança em Deus. O escudo da fé é a arma que nunca deve ser largada. Ela que nos protege dos dardos inflamados do maligno. A capacidade de Satanás de amedrontar os cristãos diminui numa proporção que aumenta a nossa fé em Deus e a sua palavra. Vou repetir. A capacidade de Satanás de amedrontar os cristãos diminui na proporção que aumenta a nossa fé em Deus e na sua palavra. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escudo da fé é a palavra de Deus e é a nossa defesa. E Jesus usou essa arma quando ele resistiu o diabo no deserto. Lá em Mateus 4 diz que pela palavra Jesus venceu Satanás. A palavra de Deus é a nossa maior arma contra o inimigo. A palavra declarada, ela nos traz certeza de vitória. Quando Jesus esteve no deserto, quando ele se deparou com Satanás, ele só usou a palavra. Palavra declarada. Palavra declarada é guerra ganha. A palavra de Deus diz que nós temos que proclamar a palavra, trazer vida à palavra. E como que nós vamos trazer vida à palavra? Declarando ela. Nossa fé, certeza de coisas que não se vê. Nós temos certeza que vai acontecer. Fé é que nos faz caminhar cada dia mais na presença do Senhor. Fé é certeza de que com Ele não tem como dar errado.
Fé é certeza de tudo aquilo que você for fazer e ele estiver na direção, vai dar certo. Fé é certeza de que se você está no centro da vontade dele, não há nada que pode te parar. Amém. Fé é a certeza de que você vai chegar no trono da glória naquele dia. Fé é certeza de que nós não estamos aqui para viver uma vida vazia. Mas nós fomos escolhidos para ser guerreiros. Nós somos escolhidos para vivermos na vontade de Deus. Eu acredito que se todos nós tivéssemos o cuidado de ler a palavra de Deus, eu acho que o mundo nos faria melhor. O mundo teria pessoas melhor. A palavra de Deus nos faria muito melhor. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Tudo, 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 tudo. Não tem nada que você pense, que você precise, que a palavra de Deus não te ensina. Não tem nada, nenhuma dificuldade que você tenha, que a palavra de Deus não tem saída para o teu problema. Não existe nada que você pense que a palavra não te revele. Tudo está na palavra. Tudo começou pela palavra, porque Deus, quando Ele criou o mundo, foi pela palavra. E Ele diz, haja e ouve. Tudo foi pela palavra. E o escudo da fé, ele é essa palavra. O escudo da fé é a palavra de Deus. E os dardos, quem são os dardos inflamados do inimigo? São as mentiras, os pensamentos errados, são o ódio, é a dúvida, é o desejo pelo pecado, são as tentações. As tentações têm em comum o propósito de prejudicar a comunhão do crente com Deus, afastando ele da vontade divina e fazendo ele desacreditar das promessas de Deus reveladas na sua palavra. Satanás, ele veio para desconstruir o homem. Satanás não faz ninguém pecar. Satanás não faz ninguém pecar. Ele só sugere. Ele lança. Ele coloca a tentação. E aí pecar é de mim, é de você. Pecar é do homem. Satanás não tem nada a ver com o pecado. Tudo que nós falamos, o pecado é do diabo. Não, o pecado é teu. Os erros são teus. As caídas, os deslizes, é meu, é teu. Satanás não pega a sua mão, não pega os seus olhos, não pega o seu corpo. As tentações é dele, ele que coloca os desejos, ele que coloca a tentação. Mas quem comanda o teu pecado é você mesmo. Vocês estão me entendendo? Eu preciso ser mais claro ou não? Deu para entender? Deu para entender? Que quem peca é você? Que nem Deus e nem o diabo tem nada a ver com isso? O diabo, ele só tem um trabalho: de tentar a mim e a você. Agora, produzir o pecado depende do que eu e do que você vai fazer. Então, se nós usarmos o escudo da fé, que a palavra diz que a palavra nos limpa, nos liberta, a palavra nos traz uma vida nova quando nós nos colocamos para servir a Deus, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos uma nova criatura. E se eu creio nessa palavra, e a palavra diz que nós somos transformados de fé em fé. E se eu creio nessa palavra, eu me transformo. Amém? E os dardos inflamados do maligno já não me atingem. Por quê? Porque eu tenho um escudo que me protege.
Eu tenho um escudo, eu creio naquilo que o Evangelho me diz. Eu creio naquilo que eu sou, porque a palavra diz que eu sou. Eu sou filha, que eu sou curada, que eu sou redimida, que eu sou limpa. Que o meu Pai não se lembra mais dos meus pecados. Então eu consigo viver em fé. Eu consigo viver crendo nas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. O que você precisa fazer é lutar, irmão. Luta. Nós não viemos para cá para ficar acomodado, não. Nós viemos aqui para ir para a guerra, para ir para a luta mesmo. Então pega o seu escudo da fé, irmão. Creia no que a palavra de Deus diz e vai para a batalha. Arrebenta o teu inimigo. Quem é o teu inimigo? A pornografia, arrebenta ela. Quem é o teu inimigo? A palavra de Deus diz que é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho, arrancar ele e entrar sem, do que entrar com os dois. Não estou falando para você arrancar teu olho, irmão, não é isso. Mas se apodere das armaduras do Senhor, se apodere da palavra. Para de mentir, irmão. Tudo que você fala tem que ter mentira no meio. É isso que Deus está falando para nós, sabe? São pequenas coisas que nos tira do centro, e os dardos do inimigo nos atingem. Se nós conseguirmos identificar, irmão, o que dá abertura para o inimigo nos atingir, nós vamos ser mais do que vencedores na palavra de Deus. O inimigo não tem força contra um soldado armado. Efésios 5, do 1 ao 2, diz o seguinte: sejam exemplo de Deus em tudo. Sigam o exemplo de Deus em tudo o que fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor para com os outros, seguindo o exemplo de Cristo, que os amou e os entregou como um sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. Irmão, Jesus nos amou, Jesus deu o seu Filho por nós. Ele já nos limpou, irmão. Ele já nos limpou com o seu amor. A quinta peça da armadura é o capacete da salvação. O capacete da salvação refere-se diretamente à libertação efetuada por Jesus. Colossenses 1,13 diz que, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo se refere ao capacete da salvação como a esperança da salvação. O capacete da salvação, ele representa tudo aquilo que Jesus fez lá na cruz. Ele nos trouxe a libertação do pecado. Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para que nós possamos ter a mente de Cristo, nós precisamos meditar na sua palavra, precisamos buscar o reino dos céus. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter uma mente sã, uma mente salva, uma mente transformada. Precisamos ter a nossa mente nas coisas dos céus. Nós podemos viver nesse mundo com todos os nossos afazeres, com todas as nossas atividades, com todo o nosso relacionamento social. Nós não precisamos sair desse mundo para vivermos com uma mente livre. Mas nós podemos escolher como viver nesse mundo para ter uma mente livre. Temos que renovar a nossa mente. E quem renova a nossa mente? É a palavra. Temos que ouvir a palavra, temos que ler a palavra. Irmão, crente de domingo não vai conseguir caminhar muito longe. Sabe o camelo quando ele está no deserto? E ele, antes de sair, ele toma litros e litros de água. E ele caminha dias no deserto.
Assim temos que ser nós. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós não vamos chegar muito longe. O alimento do cristão é a palavra. Culto de domingo, irmão, não traz mudança de vida para ninguém, irmão. Culto de domingo traz comunhão, traz fé, mas não traz todo o alimento que você precisa, irmão. Come arroz, feijão e carne todo dia, que você vai ver no final de um ano, irmão, como que vai estar o teu corpo, desnutrido, irmão. Come arroz, feijão e batata frita o ano inteiro, que você vai ver como que vai estar o teu corpo no final do ano, irmão. Come só isso. Muito provável que você vai ter um monte de enfermidades. Porque você não tem o alimento necessário, todos os alimentos, todas as proteínas, todos os cálcios, todos os minérios que o seu corpo precisa para ser saudável. Assim é a palavra. A nossa mente, ela só vai ser transformada pela palavra. Os nossos pensamentos só vão ser transformados pela palavra. Ouvir a palavra nos traz transformação, irmão. Eu estava dando uma pesquisada. Um soldado, um combatente de guerra, ele usa um capacete que aguenta uma bala de mais alto calibre e mantém o soldado consciente, mesmo no seu grande impacto. Se a tua mente estiver guardada, irmão, Satanás pode lançar o que ele quiser. Ele não vai atingir a sua mente. Ele não vai conseguir atingir os seus pensamentos. Ele não vai conseguir te tirar do centro da vontade de Deus. O soldado, se ele levar um tiro no seu capacete, um combatente de guerra, ele não morre. Ele não perde a sua consciência, irmão. Talvez ele vai ficar um pouco tonto por causa do impacto, mas ele vai se reerguer. E ele vai se levantar e ele vai, novamente, seguir na batalha. A nossa cabeça tem que ser como esse capacete. A nossa mente tem que ser como esse capacete. Ela tem que ser blindada. E quem blinda a nossa mente é a palavra de Deus. E nós precisamos ter fé e crer que isso é verdade. Porque eu vejo muitas pessoas dizer que não crê na palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizer que isso aqui foi escrita por homens. Ela realmente foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou na igreja, se eu faço parte do corpo, eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que ter fé e acreditar que tudo que está aqui é verdade. E que vai acontecer na minha vida. A sexta armadura é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Um guerreiro não pensa somente em se defender, mas ele também pensa em atacar. A espada é uma arma de defesa e de ataque. O sangue de Jesus é uma arma de defesa. Êxodo 12, 23 diz, porque o Senhor vai passar para atacar os egípcios, mas quando encontrar o sangue no alto dos dois umbrais da porta, o Senhor passará adiante e não deixará o destruidor entrar na sua casa. Assim você não será atingido. O sangue do Cordeiro nos protege. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purificou. Ele nos protege. Ele nos guarda. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Foi para cuidar de nós. Ele nos protege, Ele cuida. Amém? O nome de Jesus é uma arma de defesa e de ataque. Lucas 10:17 diz que, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos trará dano algum. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. O nome de Jesus, gente, é tão poderoso,
O nome de Jesus é tão poderoso que se nós tivéssemos noção do quanto o nome dele tem poder, nós proclamaríamos dia e noite: Jesus, Jesus. Assim como nos céus os anjos dizem: Santo, 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 nós proclamaríamos: Jesus, Jesus. Nós entregaremos tudo a Jesus. Nós daremos tudo para Jesus. Nós colocaríamos todas as nossas dificuldades na mão de Jesus. O nome dele tem poder. O nome dele, todos os demônios se sujeitam. O nome dele, a cura. No nome de Jesus, a libertação. Amém? O nome de Jesus, ele é uma arma de ataque. Satanás, ele é repreendido pelo nome de Jesus. Toda ação do inimigo é repreendida pelo nome de Jesus. A palavra de Deus, ela quebra todo jugo, ela quebra todo vínculo. É na palavra que nós vamos vencer o inimigo. Sempre que nós orarmos reivindicando, o Senhor vai nos ouvir. A palavra, sempre nós ouvimos, quando Jesus, lá no deserto, ele disse: está na palavra, Satanás. Está escrito, Satanás. Quando ele se defendeu no deserto, está na palavra. É a palavra que vai fazer eu e você vencer o inimigo, amém? Porque Jesus venceu o diabo no deserto. E eu e você também vamos vencer. E a palavra de Deus diz que quando o diabo deixou Jesus, os anjos vieram e serviram ele. Ei, irmão, tem anjo para nos servir. Se nós combatermos o bom combate, nós temos anjos para nos servir, para nos guardar. Porque ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar e te proteger de todo mal. Não é só de conhecimento intelectual da palavra que o cristão vai vencer o inimigo, mas pela vivência na palavra, pelo poder do Espírito. Viver a palavra de Deus é o segredo da nossa vitória. Se nós aprendemos a usar a palavra, nós vamos ter vitória em todos os sentidos da nossa vida. Porque quando vier uma enfermidade, você vai dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus. Porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Quando você tiver um problema financeiro, você vai declarar em nome de Jesus toda paralisação financeira, todo roubo do inferno, em nome de Jesus eu declaro: larga as minhas finanças, larga os meus negócios. E assim vai indo, irmão. A cada problema que você encontrar, você vai declarar a palavra e você vai declarar no reino do Espírito e você vai ter vitória, irmão. Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas. E ela é apta a discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra, ela movimenta o mundo espiritual. É a palavra que movimenta o mundo espiritual. Não existe outra forma de nós movimentarmos esse mundo que não seja pela palavra. Então precisamos aprender a usar esta arma que é a espada do Espírito, que vai fazer com que nós tenhamos vitória contra o inimigo. Irmão, teu inimigo não é teu marido. Ô irmão, não é tua esposa. A gente precisa começar a olhar para a nossa vida, o que está nos prendendo, o que está nos trazendo dificuldade, identificar o inimigo, irmão, e usar a palavra para que nós possamos vencer os dias maus. Porque se nós conseguirmos pôr esta palavra, pôr essas armaduras em prática, não tem demônio, irmão, que vai te vencer. Não tem Satanás que vai te pegar numa cilada.
E por último, a oração no Espírito. Orar em línguas faz parte também das armaduras de Deus para resistir o dia mau. Aí você vai falar, poxa, mas eu não falo em línguas, eu não tenho o dom de falar em línguas. Mas irmãos, não é só falar em línguas que é orar em Espírito, não. Efésios 6:18 diz que orar em Espírito tem outras formas. Você adora a Deus no Espírito. Você louva a Deus no Espírito. Você tem comunhão com Deus no Espírito. Você não falar em línguas não justifica você não ter oração. Orar no Espírito não é só falar em línguas. Se você não tem o dom, peça. Porque a palavra de Deus diz que o que você pedir, os dons que você pedir, o Espírito Santo pode te dar. Agora, se você não fala em línguas, a línguas ela edifica você mesmo, ela te enche da presença de Deus, ela te fortalece no Espírito. Se você não tem esse dom, irmão, adora no Espírito, irmão. Louve no Espírito, irmão. Você já deu um de doido para Jesus? Entra no teu quarto. Tem uma palavra que fala assim, entra no teu quarto. Vai lá no secreto, fala com Deus. Ei, entra no teu quarto, põe um louvor muito cheio da unção. Chora na presença de Deus, louva com Ele. Busca a Ele, adore a Ele. Você vai estar orando no Espírito, irmão. Você vai estar sendo cheio da presença de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, não. Sexta-feira, depois da vigília aqui do nosso pastor, eu fui assistir uma live, irmão. De uma tal de Junina da Lata, não sei das quantas. Eu me acabei depois da live da mulher. Fui para o meu quarto. Eu me acabei de chorar. Eu me acabei de louvar. Eu me acabei. E depois eu fui dormir como um passarinho. Sabe por quê? Porque nós podemos adorar o Senhor dentro da nossa casa. Deus só quer o nosso coração, irmão. Deus só quer poder entrar dentro de nós e nos guiar no seu Espírito. É tão fácil, é tão fácil. A gente só precisa ter o nosso coração, a nossa mente aberta para entendermos a vontade de Deus. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu acho que nós temos as ferramentas que o Senhor nos deixou para que possamos resistir os dias maus. Agora, irmão, se a sua armadura está cheia de buraco, se a sua armadura está cheia de arranhaduras, tem uma forma de repará-las. Sabe, quando um soldado ele vai para a guerra, muitas vezes ele volta com algumas partes da sua farda rasgada, às vezes com o seu coturno cortado, às vezes a sua própria arma volta com algum problema. Mas antes dele ir para uma próxima batalha, ele revisa toda a sua armadura, toda a sua farda, todos os seus armamentos. E quem já viu filmes de combatentes de guerra, eles limpam as suas armas, eles limpam as suas botas, eles colocam a sua farda em ordem. E no mundo espiritual nós podemos fazer isso. Irmão, quando nós furamos as nossas armaduras, às vezes a gente pensa que é só esses pecados todos que nós ouvimos falar aqui. Mas não é só isso não, irmão. Sabe, o que mais fura as nossas armaduras, o que mais dá espaço para o inimigo tocar na nossa vida, é o orgulho. É a prepotência.
a falta de amor. A injustiça. É os maus tratos. Sabe, irmão, às vezes você acha que você está gritando com seu irmão, com sua irmã, dentro da sua casa que ninguém está vendo. Você está furando a tua armadura. É a ira. Tem muitas coisas que furam nossas armaduras. Quando pensamos em furar a nossa proteção, a gente pensa em pecados que estão visíveis, mas tem muitos pecados ocultos em nós, que nós permitimos que esses dardos inflamados do maligno entrem e furem as nossas armaduras. A gente tem quanto tempo ainda, hein? Eu vou me estender um pouquinho só. Algumas coisas que furam as nossas armaduras. É a murmuração. O orgulho. Você sabe que orgulho, amor? Tem gente que tem até orgulho da unção que tem. Você sabe que tem gente que tem orgulho do ministério? Você sabe que tem gente que tem orgulho? É só, se você parar para analisar, tem gente que tem orgulho de dons e ministérios. Tem gente que tem orgulho porque só ele faz melhor. Isso dentro de casa. Sabe aquele marido que quer lavar louça e a mulher fala assim, não, você não sabe fazer. Deixa que eu faço. Porque nada do que ele faz é bom. É só você que sabe fazer. É nesse sentido que eu estou dizendo. Sabe aquela coisa que ninguém mais sabe, é só você? Isso é orgulho, irmão. Manipulação. Sabe aquela pessoa sincera demais? Que ela acaba magoando as pessoas com a sua sinceridade? Isso fura também as nossas armaduras. Ciúmes, possessão. Quando eu confio só em mim mesmo. Mas tem uma forma, irmão, da gente fechar essas armaduras. A gente tem uma forma de fechar esses furos. Nós podemos fechar esses furos nos humilhando, nos arrependendo. Nós podemos fechar esses furos abrindo mão dos nossos direitos. Tudo no reino do Espírito, ele é tratável, ele é ajustável. Basta nós termos o conhecimento para que nós possamos nos ajustar. E as nossas armaduras serem totalmente reparadas. E que o inimigo não consiga nos afetar com seus dardos inflamados. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que o Senhor tenha nos ensinado como lutar no Espírito. Porque a nossa luta não é contra a carne, diz a palavra. A nossa luta é contra potestades, principados e dominadores desse mundo. A nossa luta está no mundo espiritual. Amém? Eu espero que você receba essa palavra em amor e que ela possa te dar estrutura para que você se alinhe ou realinhe no mundo espiritual. Para que você consiga vencer os dias maus. E nós estamos vivendo dias maus. E que o Espírito Santo te ajude a fazer uma autoanálise. Para que você possa, e eu possa, nos ajustarmos com as armaduras do Senhor e podermos estar totalmente ajustados com a armadura que Ele nos dá. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria orar com vocês, irmão. Eu queria clamar junto com vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Oh, Pai, assim como este louvor, que a sua palavra, Senhor, seja guardada nos nossos corações.
Deus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor possa nos revestir destas armaduras, Senhor. Que o Senhor nesta noite nos traga cura, nos traga libertação. Que o poder do Teu Espírito Santo nos alcance, Senhor. Que possamos ser transformados pela Tua palavra. Que possamos ser protegidos e escondidos debaixo das Tuas asas, ó Pai. Ó Deus, nos ensina a viver a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Nos ensina, Pai, a olhar para Ti, confiar em Ti, Senhor, e crermos que o Senhor é o melhor para nós. O Senhor é o melhor para nós, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, um tempo novo, um tempo de liberdade, que toda obra de Satanás, todos os dardos inflamados do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, Pai, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, passa, Senhor, com a vistoria, Senhor, sobre as nossas armaduras, Senhor. E se há algo mal em nós, Pai, tira, arranca, Pai, em nome de Jesus. Nos traz liberdade, ó Deus. Cura as nossas emoções, ó Deus. Cura a nossa alma, nosso espírito seja livre, Pai, de toda acusação de Satanás. E que a nossa mente possa estar livre, Pai, para podermos, Senhor, caminhar contigo. Oh Deus, nos liga no Teu Espírito para que sejamos totalmente conectados a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, nos traga cura nesta noite. Nos traga conserto, Pai. Nos traga ânimo, nos traga alegria. Ah, Deus, nos ensina a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que possamos cada dia menos, Pai, pecar. E que cada dia possamos mais edificar a nossa casa em Cristo Jesus. Oh Deus, visita os meus irmãos, a casa dos meus irmãos. Oh Deus, tira toda a confusão, toda a desarmonia. Pai, temos visto tantas atrocidades, Pai, dentro dos lares. Que seja paralisado toda a ação de Satanás sobre os lares das famílias brasileiras. Todo espírito de morte seja paralisado agora. Todo pensamento suicida, eu te paraliso agora em nome de Jesus. E te dou uma ordem, larga esta pessoa agora. Oh Santo Deus, toda depressão seja paralisada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda depressão seja arrancada pelo poder do nome de Jesus. E que entre, Pai, sobre a mente dessa pessoa, sobre o coração dessa pessoa, a Tua paz que excede todo entendimento. Restaurando, Pai, trazendo vida, em nome de Jesus. Que nesta noite, Senhor, possamos ser transformados pela Tua palavra. Que o Teu poder nos alcance nesta noite, Senhor. Oh Deus, nos ensina a usar a Tua palavra, Pai. Nos ensina a viver o Teu Evangelho, Senhor. Nos faz carta viva, Senhor, para esta nação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, receba a cura nesta noite. Em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra. Jesus levou sobre si as enfermidades, todas as enfermidades. Jesus levou sobre si. Oh Deus, toca com o Teu poder, Pai. Que um anjo de cura vá à casa do meu irmão, da minha irmã agora, onde essa palavra está chegando, Pai. E que seja restabelecida a Tua saúde, seja restaurada pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus, sai agora e receba a cura. Em nome de Jesus. Oh Deus, traz alegria, Pai, traz união, traz restauração, Pai, para os lares, para as famílias. Pai, todo espírito, Senhor, de desunião, todo espírito que tem provocado, Senhor, os divórcios, as separações, Pai, que tem provocado, Senhor. Oh Deus, ore, chore, cantarás. Todos os demônios que têm agido na família, que têm destruído lares, eu te paraliso agora pelo poder do nome de Jesus. Oh Deus, quebra toda a força de Satanás sobre esta casa, Pai,
sobre este casal, Senhor, e restabelece o laço matrimonial, Pai. Restabelece a união familiar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que venha, Pai, o teu poder. Que venha a tua glória, Pai. Oh, Santo Deus, transforma, cura, liberta. Oh, rechore cantarás. Oh, Deus de poder e glória. Alcança, Pai, alcança. Alcança o que está abatido, Senhor. Restaura, Pai, as suas emoções. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura. Nós declaramos liberdade. Nós declaramos, Senhor, um tempo novo. Em nome de Jesus, seja restabelecido. Em nome de Jesus, orechere cantarás. Oh, as emoções sejam restabelecidas. Em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, sai agora pelo poder do nome de Jesus. E nos alinha, Pai, nos alinha no trono da glória, Pai. Alinha o nosso capacete da salvação. Alinha, Senhor, a couraça da justiça. Alinha o nosso escudo da fé, Senhor. Alinha, Pai, as nossas botas com a preparação do evangelho da paz. Alinha, Senhor, o nosso escudo da fé. Alinha, Senhor, a espada do Espírito, que é a tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, venha trazer vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, pela vida do Renato, Senhor, o genro da Sueli, que amanhã será internado, Pai, para ser submetido a uma cirurgia da coluna vertical. Em nome de Jesus, Renato, receba a cura, Renato. Coluna, em nome de Jesus, seja alinhada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita agora, Pai. Visita o Renato, Pai. Visita o centro cirúrgico, Pai, que vai cuidar dele amanhã. Visita os médicos, Pai. Que nenhuma arma forjada sobre a vida do Renato prospere, Pai. Mas que o Senhor seja o dono, o Senhor seja o guia, Pai, sobre a vida do Renato. Nós declaramos cura sobre a tua vida, Renato. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, Oh, Deus de poder. Tu és santo, Pai, Tu és santo. Oh, rechore cantarás. Tu és santo, Pai. Tu podes curar, Tu podes libertar, Tu podes transformar, porque Tu és aquele, Pai, que nos formou no ventre Tu nos formou. O Senhor conhece, Pai, cada célula. O Senhor conhece, Pai, cada partícula do nosso corpo. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Oh, Tua palavra diz que Você sabe, Pai, os planos que o Senhor tem sobre nós, e é plano de paz. Oh, rechore cantarás, de vida, Pai, e não de morte. Então eu declaro nesta noite todas as correntes, todos os embaraços, tudo que Satanás tem prendido, seja cancelado e quebrado pelo poder do nome de Jesus. Oh, rechore cantarás, e que venha o Teu reino, Pai. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Deus, examina-nos. Oh, Deus, examina-nos, Senhor. E nos leva a um tempo novo, Pai. Nos leva a um tempo, Pai, de vitória. Nos leva a um tempo de graça, Pai. Que possamos viver, Pai, debaixo da Tua palavra. Que possamos viver, Senhor, um evangelho verdadeiro. Um evangelho que cura. Um evangelho que liberta. Um evangelho que restaura. Um evangelho, Pai, verdadeiro. Que possamos, Senhor, viver o verdadeiro evangelho, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus, se há algum mal em nós, Pai. Oh, Deus, se precisamos, Senhor, ser tratados em alguma área, que o Teu Espírito Santo nos visite agora, Pai. Oh, Deus, visita, Pai, visita a nossa mente, visita o nosso corpo, Pai, visita as nossas emoções, Pai. Oh, Deus, e passa com uma revisão, Pai. Passa com uma revisão, Pai, nas nossas armaduras. E nos limpa, Pai, nos limpa. E que possamos, Senhor, ser totalmente renovados, revestidos do Teu poder.
Que a tua armadura seja ajustada nos nossos corpos, Pai. Nos nossos corpos espirituais, para que possamos resistir o dia mau. E que possamos, Senhor, viver um evangelho verdadeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos limpa. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos transforma. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos dá vida. Oh, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós preparamos a casa, vamos tome o lugar de honra, Senhor. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra, Senhor. Senhor, a honra, a glória e o poder pertence a ti, Senhor.